Olá, galera! Hoje nós vamos dar início ao livro 5, tá? Efetivamente, dar continuidade ao terceiro bimestre, tá? E no livro 5 nós vamos começar a falar sobre as funções inorgânicas propriamente dita, tá? Como nós sabemos, no capítulo anterior nós falamos sobre as teorias ácido-base, caracterizamos um ácido, caracterizamos uma base, vimos todo o contexto que familiariza um ácido, que familiariza uma base. Falamos sobre as teorias de Arrhenius, Broglie de Lowry e Lewis. E agora nós vamos tratar de falar um pouco sobre os ácidos e um pouco sobre as bases. Nesse capítulo, tá, que vai ser o capítulo 15, nós vamos falar sobre ácidos e bases, complementar o que nós já havíamos começado na nossa última aula. Então, nesta aula, nós trataremos sobre a função ácido e sobre a função base. Percebam aqui que há uma imagem, né, onde representam laranjas, né? E a questão é a seguinte: você já deve ter ouvido falar que vegetais amarelos e vermelhos possuem vitamina C, que é a característica de um ácido, né? Vitamina C, uma vitamina de caráter essencial, né, ao nosso cotidiano, né, uma vitamina do conjunto das hidrossolúveis. A vitamina C, também chamada de ácido ascórbico, né, presente no ácido acetil salicílico, por exemplo. Essas substâncias nós caracterizamos da seguinte maneira: quando estão em solução aquosa, os ácidos se ionizam, isto é, dão origem a íons que liberam como único cátion H+, que nós já sabemos que é um íon hidrônio, né? E que para nós reconhecermos um ácido, eu vou memorizar que esses ácidos terão hidrogênio no lado esquerdo da fórmula molecular. Em solução aquosa, todos os ácidos vão conduzir eletricidade. Isso ocorre porque os ácidos se desdobram em íons. Como nós vimos, os íons são positivos e negativos, e essa é a essencialidade da qual eu preciso para conduzir corrente elétrica. Os ácidos têm sabor azedo, característica dos ácidos, mas como nós sabemos, o paladar deve ser a última das propriedades organolépticas que nós devemos empregar para identificação de um determinado material. O limão, o vinagre, o tamarindo contêm ácidos e por isso eles são azedos, né? Outra característica dos ácidos que acaba incrementando sobre esse sabor azedo é o poder corrosivo dos ácidos, né? Geralmente, alguém que tenha lidado alguma vez com limão, que tenha gotejado algumas gotas sobre a pele e tiver essa exposição ao sol, puderam perceber que aquela camada tópica começou a ficar escura, né? Isso é característica do potencial ácido do limão, que fez então o poder prévio da corrosão da sua pele, por isso que a tornou escura. Quando estão em solução aquosa, os ácidos se ionizam, né, e dão origem a esses íons que então vão produzir os cátions H+, característica então de íons hidrônio. Os ácidos reagem com as bases e formam sais e água. A essa reação nós vamos chamar de neutralização. Então, como o nosso foco de estudo nessa aula serão os ácidos e as bases, nós trataremos da força de ácido, da força de base. Mas, claro, eu preciso em algum momento neutralizar um ácido, neutralizar uma base, a fim de que a reação se torne neutra. Por isso o termo reação de neutralização, né? Os ácidos, quanto à sua classificação, serão incorporados quanto à presença de íons hidrônio na sua molécula, né? Então, para isso, nós vamos ter uma classificação prática. Nós vamos ver que os ácidos classificam quanto a monoácidos, diácidos e triácidos, tá? Tetrácidos, por exemplo. Então, quem são os monoácidos? Os ácidos que liberam um íon H+ por molécula. HCl, HNO3, HClO4, etc. Todas as vezes que nós observarmos a presença de um único hidrogênio, quer dizer que esse único hidrogênio vai ser o hidrogênio ionizável, que vai então ser liberado na molécula como único cátion, caracterizando um ácido. Por isso nós vamos classificá-lo como monoácido. Diácidos liberam 2 íons hidrônio por molécula, né? Ácido sulfídrico, ácido carbônico, ácido sulfúrico. Percebam aqui a presença desses 2 hidrogênios.
e da sua forma ionizável, que então eu classifico como diácido. Os triácidos liberam 3 íons H+ por molécula, né? H3BO3, H3PO4, H3SO4. Característica então dos ácidos, tá? No nosso cotidiano também há a presença de alguns ácidos que comumente a gente os encontra, só que a gente acaba não percebendo que são eles, né? O último grupo da classificatória dos ácidos é os tetrácidos, tá? Ou seja, liberam 4 íons hidrônio por molécula, né? H4P2O7, H4SiO4 e etc. Esta classificação está mais prática porque eu acabei agrupando os ácidos de acordo com a quantidade de hidrogênios, tá? Mas vão existir outras regras que vão caracterizar também esses ácidos quanto ao número de hidrogênios, certo? Quanto à presença do oxigênio, para os ácidos nós vamos ter duas categorias, tá? Serão os ácidos que contêm o oxigênio e os ácidos que não contêm o oxigênio. Aos ácidos que não contêm oxigênio, eu vou chamar de hidrácidos. Já os ácidos que contêm oxigênio, eu vou chamar de oxiácidos. Hidrácidos sem oxigênio, fórmula geral HNA. Oxiácidos com oxigênio, fórmula geral HNaO, tá? Percebam, aparecerá sempre hidrogênio no canto esquerdo e esse A que indica o ânion, ele vai depender do tipo de ácido que nós teremos em questão. Mas como nós sabemos, os ácidos são formados por um hidrogênio mais um A metal, tá? E nesse caso eu tenho um ânion, mas eu também tenho um átomo de oxigênio, caracterizando então os oxiácidos, tá? Percebo que todos aqui aparecem com oxigênio, que na verdade será um grupo maior, né? Quanto à volatilidade, os ácidos eles caracterizam de acordo com o potencial hidrogeniônico, que nós vamos chamá-lo aqui também de pH, né? Esse potencial hidrogeniônico indica também um ponto de viragem, tá? De acordo com a característica da substância, caso ela seja ácida ou caso ela seja básica, nós vamos ter essas categorias aqui de diferença de coloração, tá? Os ácidos que são voláteis, ou seja, reagem facilmente, são a maioria dos hidrácidos, percebam, ácidos que não contêm oxigênio, HCl, HBr, HI, H2S, HCN. O HNO3 é um outro ácido que é bastante volátil, entre outros, numa parcela menor. Já os ácidos que são fixos, característica então da volatilidade, são H2SO4, que é um ácido extremamente forte, ácido sulfúrico, H3PO4, que é o ácido fosfórico, H3PO3, que é o ácido bórico, e H3PO3, que é o ácido fosforoso, né? Então, essas características de pH indicam ponto de viragem de acordo com o potencial hidrogeniônico. E também leva em consideração o tipo de indicador ácido base que vai ser levado em questão para poder determinar quando uma substância será ácida ou quando uma substância será básica. Quanto à força, né? Nós vimos que a fórmula geral para um hidrácido, por exemplo, é HNA, né? Então, esse N indica o número de moléculas que foram ionizadas pelo número total de moléculas. Quanto isso, nós vamos levar em consideração a força de um ácido, que vai ser o grau de ionização representado por alfa, né? A alfa vai ser igual a N, que indica o número de moléculas que foram ionizadas, pelo número total de moléculas, que vai ser T, né? De acordo com esse resultado, nós podemos ter moléculas que sejam fortes ou então semifortes, tá? Ou então ácidos fracos. Será forte quando o grau de ionização estiver acima de 50%. Nós temos o ácido clorídrico, o ácido bromídrico e o ácido iodídrico, tá? Que são 3 hidrácidos. Então é comum vocês ouvirem falar que hidrácidos são praticamente todos fortes, excetuando aqui o ácido fluorídrico, que é um ácido moderado, tá? Por isso, porque o seu grau de ionização vai ser entre 5% a 50%. Vai ser ácido fraco quando o grau de ionização estiver, então, abaixo de 4%. Ou seja, todos os demais ácidos serão fracos. Ácidos fortes e moderados, os hidrácidos.
também excetuando o HCN, né, que é o ácido cianídrico, e o H2S, que é o ácido sulfídrico. Os dois hidrácidos que são fracos, isto porque o seu grau de ionização foi menor que 4%. Reconhecendo um ácido, então, nós vamos agora nomenclaturar esses ácidos. Os hidrácidos são ácidos que não contêm oxigênio na molécula, todos de uma fórmula geral terão o termo ácido mais o nome do elemento mais hídrico, tá? Lembrando em consideração que vai existir no livro de vocês uma tabela de cátions e de ânions que vai melhorar, vai facilitar essa nomenclatura, tá? Os nomes dos hidrácidos são formados acrescentando-se à terminação hídrico às primeiras letras do nome do elemento químico. Por exemplo, HCl, o nome do elemento químico é cloro, retira-se o O e adiciona hídrico, daí fica ácido clorídrico. O segundo caso é o bromo, retira-se o O e adiciona o hídrico, ácido bromídrico. HI é o iodo, retira-se o O e coloca o termo hídrico, então fica ácido iodídrico. Ácidos com oxigênio na molécula, eles vão ter algumas particularidades de acordo também com o número de oxidação, tá? Do oxigênio, como é que ele vai aparecer, ou então do elemento central, caso tenha a sua diferenciação na molécula, tá? Então, para nós adicionarmos o termo a um oxiácido, eu preciso ver que vai continuar com o termo ácido, mais o prefixo, caso haja necessidade. Que prefixo é esse? Quanto maior for o número de oxidação ou quanto menor for o número de oxidação. Nós vamos usar os termos per e o termo hipo para indicar esse prefixo, tá? O termo per ou termo hiper vai ser comum ao número de oxidação maior, tá? Que vai algumas das vezes acontecer com mais 4. Ou então quando o número de oxidação for menor, aí a gente vai usar o termo hipo, tá? O elemento central, mais uma vez, lembre-se que o elemento central é aquele que faça o maior número de ligações e que também apareça em menor quantidade, mais o sufixo. De acordo com o elemento central, né, o primeiro vai ser sempre o hidrogênio, o terceiro é o oxigênio. Temos o prefixo oso para o menor NOx, né, número de oxidação, e o termo ico para o maior NOx, ou seja, o maior número de oxidação. Percebam dois casos aqui de duas espécies químicas que têm o mesmo elemento central: nitrogênio, nitrogênio, enxofre e enxofre. No primeiro caso, nós temos HNO2 e no segundo caso, nós temos HNO3. Perceba que o número de oxidação aqui vai variar, um vai ficar mais 3, outro vai ficar mais 5. Então, no menor número de oxidação, recebe o sufixo oso, né? Já no caso do número de maior oxidação, recebe o termo ico. Ácido nitroso e ácido nítrico. Do mesmo jeito para o enxofre, lembre-se que o enxofre ele deriva-se do latim, por isso o termo sulfir, tá? Então, H2SO3, menor NOx, H2SO4, maior NOx, de menor NOx recebe oso, de maior NOx recebe ico. Ácido sulfuroso e ácido sulfídrico, respectivamente. Ainda na nomenclatura de ácidos, nós vamos utilizar o termo hídrico exatamente para os ânions, tá? Nesse caso é para o caso dos hidrácidos. Como eu falei, eu tenho o cianeto, né, que não está na tabela periódica porque é um ânion. Então, no termo dos ânions, também receberão o termo hídrico, tá? Ácido clorídrico, ácido iodídrico, sulfídrico, cianídrico e ácido bromídrico e fluorídrico. Todos esses ácidos aqui vão acompanhar com a nomenclatura hídrico, tá? Isso porque em alguns casos vocês vão ver que em algumas tabelas eles irão exatamente com o nome do ânion, tá? Quando o elemento forma apenas oxiácidos, usa a terminação ico. Ácido, nome do elemento, mais ico. Por exemplo, ácido carbônico e ácido bórico. Isso quer dizer que esses dois ácidos eles não derivam de outros ácidos ou não derivam outros ácidos. É o caso do carbônico e é o caso do bórico. Não há diferenciação para número de NOx maior e número de NOx menor. Quando o elemento forma dois oxiácidos, eu vou ter o termo ico para o maior NOx ou então o termo oso para o menor NOx. Isso vai acontecer, por exemplo, para os oxiácidos à base de nitrogênio e, mais uma vez, os ácidos à base de enxofre.
Quando o elemento forma 3 ou 4 oxiácidos, nós vamos usar o termo per. Per, que indica o prefixo, lembre-se que nós falamos que só quando houver necessidade, mas então o sufixo ico. Percebam, HClO4, HClO3, HClO2 e HClO. Maior NOx, NOx intermediário e menor NOx. HClO4 derivou com certeza do HClO3, que é um ácido padrão, tá? Então, se eu acrescento um oxigênio ao HClO3, se torna HClO4 ácido perclórico. HClO3 ácido clórico, HClO2 retirei um oxigênio, ácido cloroso, e HClO retirei 2 oxigênios do padrão, caracterizou então ácido hipocloroso, tá? Pode fechar aí. Pronto, agora nós vamos tratar sobre as bases, tá? Falamos sobre os ácidos, produto da reação que vai conduzir a reação entre ácido e a base. Então agora vamos um pouco caracterizar sobre as bases. Então, aí equivale-se então à primeira característica. Quando se é picado por uma abelha, o que se deve fazer? Se você pensou em um ácido, então você não acertou, né? Então, qual é então a função inorgânica que vai estar presente no material químico presente na picada de uma abelha? Então, se você pensou que fosse um ácido, então você não acertou. Então, a característica marcante com que a substância que está presente, a substância química que está presente no material das abelhas é exatamente uma base, né? Então, nós vimos lá atrás que as bases de arrênios são substâncias que em solução aquosa liberam como um único ânion somente o íon hidroxila. Então, liberar hidroxila como único ânion na presença de uma solução aquosa, de acordo com a teoria de arrênios, caracteriza as substâncias como bases, tá? E percebam também que as bases terão no final da molécula o íon OH-. Tem sabor adstringente, isto é, prende a língua, né? Um exemplo comum disso é comer banana que não esteja totalmente madura. Percebo que ela vai amarrar os cantos da boca, por isso essa nomenclatura adstringente, né? Então, quando uma pessoa é picada por uma abelha, esta injeta uma substância básica, de caráter básico, que passa a ser neutralizada. Para ser neutralizada, eu preciso de um ácido. Por exemplo, vinagre, né? Ou então suco de laranja ou suco de limão, né? Lembre-se que um ácido, ao reagir com uma base, originará um sal e uma água. Mas isso vai depender também de qual ácido eu vou estar tratando e de qual base eu vou estar tratando para eu poder ter uma reação de neutralização ou parcial ou então total. Em solução aquosa, as bases sofrem dissociação iônica. Lembrem-se que os ácidos sofrem a ionização. Agora, nas bases, vamos mudar o termo. Bases sofrem um processo chamado de dissociação iônica e liberam como único ânion o íon hidróxido ou então a hidroxila, e o cátion vai ser então correspondente e vai depender do metal. Quando nós temos aqui a característica das bases, né, classificando as bases de uma forma geral, a presença do íon hidroxila, já que os ácidos vão ser conduzidos por a presença de um ametal ou de um semimetal, as bases serão características para elas a formação de um metal, tá? Então, para isso nós já sabemos também que, de acordo com o número de oxidação, alguns metais vão ter NOx que vai ser fixo. O número de oxidação, por exemplo, para os metais alcalinos e os alcalinos terrosos será fixo. Mas vão existir alguns metais de transição que apresentam um NOx que possa variar. No caso dos metais de transição que apresentam NOx fixo, é o caso da prata, que apresenta NOx mais 1, e que também é o caso do zinco, que apresenta NOx mais 2. Então, a regra geral é, quando o NOx for fixo, hidróxido de nome do metal. Por exemplo, os metais alcalinos terrosos, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, todos de NOx fixo, então, hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio e assim sucessivamente. O mesmo acontece para os metais alcalinos terrosos. Quando o número de oxidação for variável, recebe também o prefixo hidróxido,
dê o nome do metal mais o NOx em algarismo romano. Por exemplo, o caso do ferro, né, que apresenta duas espécies variantes, que é o mais 2 e o mais 3. Quando for o ferro mais 2, recebe o algarismo 2, em Romanos 2. Né? Quando for o NOx para o ferro mais 3, recebe o em Romanos 3. Quando a base pertencer a um metal com NOx fixo, hidróxido de potássio, de magnésio, né? Quando o NOx do elemento ligado for hidroxila possuir NOx variável, por exemplo, hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3. Quanto ao número de hidroxilas, nós vamos ter as bases de acordo com a quantidade em que apareçam na fórmula molecular. Monobases possuem uma única hidroxila, dibases possuem 2 hidroxilas, tribases 3 hidroxilas e tetrabase 4 hidroxilas. Quanto ao número de hidroxilas, não há contra-regra. Todas as hidroxilas serão representadas por os índices que forem acompanhando. E lembre-se também que, como eu estou trabalhando com um produto iônico, essa carga aqui, esse índice aqui é proveniente desse cátion. Tá? Então, consequentemente, esse cátion de chumbo tem a parcela oxidativa igual a mais 4. Para dar nome a uma base, primeiro se escreve hidróxido D, seguindo o nome do cátion. Vejamos alguns exemplos. Né? KOH. Identifiquei aqui como uma base, hidroxila no canto direito. Encontrei o metal alcalino, metal alcalino, corresponde então a um número de oxidação fixo, então fica hidróxido de potássio. Sequencialmente, eu tenho mais um outro metal alcalino, que é o sódio. Reconheci que era uma base, então fica hidróxido de sódio. Mais uma vez, encontrei um outro metal, só que esse metal é um metal de transição. Por ser metal de transição, o índice que acompanha a hidroxila é que vai indicar a sua nomenclatura em romanos. Por isso, hidróxido de ferro 2, tá? Também existe um outro caso, né, que é o hidróxido de ferro 3, tá? Que também vocês podem ouvir falar como hidróxido férrico e hidróxido ferroso, certo? Essas duas outras nomenclaturas também precedem como se fosse a nomenclatura dos ácidos. Maior número de oxidação I com menor número de oxidação oso. Todas as bases, de acordo com a sua solubilidade, apresentam uma característica de quanto mais ser solúvel, quanto menos ser solúvel em água. Tá? Então, quanto à solubilidade em água, eu vou ter bases que são solúveis. Por exemplo, hidróxido de amônio, hidróxidos de metais alcalinos e alcalinos terrosos, exceto o magnésio. A solubilidade em água de uma base também diz respeito à sua força. Tá? Então, quanto mais solúvel, mais forte. Quanto menos solúvel, mais fraco. A exceção para os metais alcalinos terrosos vai ser o magnésio, uma base chamada de hidróxido de magnésio ou vulgarmente chamada de leite de magnésio. Tá? Os hidróxidos de outros metais são insolúveis. Ferro, o chumbo, enfim, todos os outros metais. Tá? Alcalinos e alcalinos terrosos são bases solúveis, tá? O que acontece? O berílio, que é um metal alcalino terroso, e o magnésio são bases pouco solúveis. Já no caso do estrôncio e do bário, eu tenho bases parcialmente solúveis. Percebo que a solubilidade ela tende a aumentar quando da tabela periódica nós encontramos os metais alcalinos terrosos de cima para baixo. Da mesma forma que a solubilidade na água tende a diminuir quando nós caminhamos com os metais do lado esquerdo para o lado direito. Por isso que bases formadas por metais alcalinos são todas as bases fortes. Já as bases formadas por metais alcalinos terrosos são bases parcialmente solúveis, quer dizer que são parcialmente fortes, e são bases pouco solúveis, ou seja, bases que são parcialmente fracas. Quanto à força, são bases fortes os hidróxidos iônicos solúveis em água, como eu já mencionei, metais alcalinos e alguns alcalinos terrosos. Bases fracas, hidróxidos insolúveis em água, como é o caso do hidróxido de amônio, que vai ser a única base solúvel e fraca que conduz então um caráter molecular. Geralmente nós sempre vamos ter essa condição de regra. O hidróxido de amônio é uma base que caracteriza a exceção.
Nós vimos que bases solúveis são bases fortes, mas o hidróxido de amônio é a única base que caracteriza como solúvel, só que é uma base fraca porque apresenta um caráter molecular. E nós já sabemos que caráter molecular não conduz a eletricidade, o que então vai caracterizar uma base mais uma vez como fraca. Além disso, o hidróxido de amônio é produzido pela ionização da amônia em íons amônio, como acontece nessa reação semi-reação. As bases fortes de metais do grupo 1, as bases fortes dos metais do grupo 2, como é o caso do hidróxido de cálcio, hidróxido de estrôncio e hidróxido de bário. As bases fracas, nós temos aqui a exceção à regra, que é o hidróxido de amônio, mas eu também tenho uma base parcialmente fraca, é o hidróxido de berílio, o hidróxido de magnésio e as demais bases formadas por os metais alcalinos. Quanto à presença do indicador, nós vamos ter de acordo com a coloração, tá? Alguns ácidos e algumas bases terão a sua diferença de coloração de acordo com a presença de um indicador. O indicador ácido-base nada mais é do que uma substância que indica, com um determinado ponto de viragem, se uma substância vai ter caráter ácido ou se vai ter caráter base. Tá aqui alguns indicadores, né? Todos esses indicadores eles são artificiais, fenolftaleína, papel de tornassol e alaranjado de metila, mas nós também temos indicadores naturais. Suco de uva, suco de amora e extrato de repolho roxo também são indicadores mais convencionais. Com a fenolftaleína, na presença do ácido, ela se torna incolor, tá? Se torna, na verdade, o ácido majoritariamente já vai ser incolor e ele não vai mudar a sua coloração. Ou seja, a fenolftaleína ela não vai tornar o ácido diferente de acordo com a sua característica. Já as substâncias básicas, todas terão aspecto vermelho. É facilmente nós reconhecermos uma base porque a maioria dos produtos de limpeza que são utilizados em casa, todos eles têm uma característica básica. Com o papel de tornassol, ácido fica com o aspecto róseo e uma base com aspecto azul. Com o alaranjado de metila, as bases ficam vermelhas e as bases ficam amarelas. Percebo que os indicadores eles não são iguais de acordo com a característica do ácido e da base. Os indicadores eles apresentam aspectos diferenciados de acordo com o seu determinado indicador. Quanto ao elemento químico, a sua nomenclatura ela procede também da mesma forma. Se tem o NOx fixo, hidróxido mais o nome do metal. Se tem o NOx que varia, hidróxido mais o nome do metal, mais o número de oxidação em algarismos romanos. É facilmente também nós identificarmos esse número em romanos, porque vai ser a característica da quantidade de hidroxilas que apareçam na base. Se tiver o índice 2 acompanhando o íon hidróxido, com certeza algarismo 2. Se vier 3, algarismo 3 e assim sucessivamente. Metal alcalino, né, que é o sódio. Então, já que apresenta NOx fixo, não tem diferença na nomenclatura. Hidróxido de sódio. Amônio, né, que é um íon diferente, hidróxido de amônio. O cálcio, metal alcalino terroso, hidróxido de cálcio. O alumínio, o magnésio, o potássio e o lítio e o bário. Metais que apresentam todos NOx fixo, excetuando o íon amônio, né? Por que, mais uma vez, que ele é diferente? Porque esse íon amônio ele foi produzido por a ionização da amônio. Por isso que nós vamos acabar caracterizando ele como essa base diferenciada. Quando o elemento formam duas bases, hidróxido de, o termo ico, que indica um número de oxidação maior. Quando o número de oxidação for menor, nós vamos utilizar o termo oso. FeOH3, mais uma vez o índice 3, acompanhar a hidroxila, a mesma nomenclatura ficaria que se nós indicássemos em algarismos romanos. Hidróxido férrico é o mesmo que hidróxido de ferro 3. Segundo caso, hidróxido ferroso, menor número de oxidação, dá do mesmo jeito. Hidróxido de ferro 2, isso para os respectivos números de oxidação. Essa característica de ácido e bases, nós acabamos
caracterizando exatamente elas por a quantidade de íons hidroxila para as bases ou por a quantidade de íons hidrogênios para os ácidos. A nomenclatura ela precede de regras, as exceções são para quando o número de oxidação variar, tanto para os oxiácidos, que é um grupo dos ácidos, ou tanto para as bases, de acordo com o número de hidroxilas, o que caracteriza então um metal que apresente uma certa transitividade. Lembre-se da exceção à regra, que é a prata e o zinco, que apresentam NOx fixo, por isso que as suas bases elas terão nomenclaturas que parcialmente serão diferenciadas. Então, com isso a gente finaliza a nossa aula e até a próxima.